Se obrigue a ser disciplinado. Existe um momento na vida em que você percebe que o maior obstáculo entre quem você é e quem deseja se tornar não é a falta de inteligência, de talento ou de oportunidades. O verdadeiro obstáculo é muito mais silencioso. Ele aparece em pequenas escolhas que quase ninguém percebe. Na decisão de apertar o botão da soneca, na promessa de começar segunda-feira, na tarefa importante que você troca por alguns minutos nas redes sociais. É curioso pensar nisso porque ninguém decide fracassar. Ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje vou desperdiçar meu potencial. Ainda assim, milhares de pessoas fazem exatamente isso todos os dias. Não por maldade, mas porque deixam que os próprios impulsos decidam por elas. Talvez isso também tenha acontecido com você. Você já prometeu que começaria uma nova rotina. Disse que iria cuidar da saúde, estudar mais, economizar dinheiro ou abandonar um hábito que sabe que está destruindo sua vida. Nos primeiros dias, tudo parece possível. Você acorda cheio de energia, faz planos, organiza horários e acredita que dessa vez será diferente. Mas pouco tempo depois algo muda. A motivação desaparece, o entusiasmo diminui e aquela voz silenciosa começa a negociar com você. Hoje não faz diferença. Você merece descansar. Amanhã você recomeça. Sem perceber, você aceita o acordo. Um dia vira 2, 2 viram uma semana. Quando percebe, meses se passaram e sua vida continua exatamente no mesmo lugar. O mais perigoso nisso tudo é que esse processo acontece de forma tão lenta que quase nunca chama a atenção. Não existe um grande desastre, não existe um momento dramático. Existe apenas o acúmulo de pequenas decisões que, somadas, constroem uma vida completamente diferente daquela que você imaginava. Foi por isso que os estoicos dedicaram tanto tempo ao estudo da disciplina. Eles compreenderam uma verdade que continua atual mesmo depois de quase 2000 anos. Uma pessoa não é moldada pelos seus desejos. Ela é moldada pelas suas ações repetidas. Você pode desejar riqueza e continuar gastando sem controle. Pode desejar um corpo saudável e continuar adiando os treinos. Pode desejar paz e continuar alimentando pensamentos que roubam sua tranquilidade. O desejo sozinho não muda ninguém. A disciplina sim, e talvez seja exatamente isso que você precisa entender hoje. A disciplina não é um castigo. Ela não existe para tornar a sua vida mais difícil. Ela existe para impedir que seus impulsos destruam o futuro que você está tentando construir. Imagine um capitão navegando em meio a uma tempestade. As ondas empurram o navio para todos os lados. O vento muda de direção a cada instante. Se ele decidir conduzir a embarcação seguindo apenas o movimento das ondas, jamais chegará ao destino. Mas existe algo que permanece firme: a bússola. Ela não muda porque o tempo mudou. Ela continua apontando para a direção correta. A disciplina funciona exatamente assim. Enquanto suas emoções mudam todos os dias, ela continua mostrando o caminho, porque sentimentos são passageiros. Princípios permanecem. É justamente aí que a maioria das pessoas se perde. Elas acreditam que precisam sentir vontade para agir. Esperam o dia perfeito. Esperam acordar inspiradas. Esperam que tudo pareça fácil. Mas a vida não recompensa quem espera. Ela recompensa quem continua caminhando mesmo quando a vontade desaparece. Marco Aurélio, considerado um dos homens mais poderosos da história, acordava todas as manhãs sabendo que enfrentaria problemas, críticas, injustiças e dificuldades. Ainda assim, escrevia para si mesmo um lembrete simples: levante-se, você nasceu para cumprir o trabalho de um ser humano. Perceba a profundidade dessa ideia. Ele não perguntava se estava motivado. Não esperava sentir entusiasmo. Ele apenas lembrava a si mesmo daquilo que precisava ser feito. Essa é a diferença entre viver guiado pelas emoções e viver guiado pelos valores. Quando você aprende essa diferença, algo muda dentro de você. Você para de perguntar: será que hoje estou com vontade? E começa a perguntar: o que a pessoa que eu quero me tornar faria agora? Essa única pergunta tem o poder de transformar completamente a sua vida. Durante muito tempo, acreditou-se que a motivação era o combustível da mudança. Livros foram escritos, palestras foram realizadas e milhões de pessoas passaram a esperar aquele momento mágico em que finalmente se sentiriam prontas para transformar suas vidas. Mas existe um problema nessa ideia. A motivação é instável, ela é como o vento. Em alguns dias, sopra com tanta força que faz você acreditar que é capaz de conquistar qualquer objetivo.
Em outros, desaparece completamente, deixando apenas o silêncio e a vontade de desistir. Se sua vida depende desse vento, você nunca saberá para onde será levado. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos intermináveis de recomeços. Começam uma dieta na segunda-feira, abandonam na quinta, prometem economizar dinheiro, compram algo por impulso poucos dias depois, juram que vão estudar todos os dias, mas basta uma semana difícil para que tudo volte ao ponto de partida. Elas não fracassam porque são incapazes, fracassam porque construíram seus hábitos sobre uma emoção passageira. A disciplina funciona de maneira completamente diferente. Ela não pergunta como você está se sentindo. Ela pergunta apenas uma coisa: isso precisa ser feito? Se a resposta for sim, então faça, independentemente do humor, independentemente do clima, independentemente do cansaço. No começo isso parece duro, mas com o tempo você percebe que existe uma enorme liberdade escondida nessa forma de viver. Porque quando suas decisões deixam de depender das emoções, você finalmente assume o controle da própria vida. A ciência explica por que isso é tão difícil. O cérebro humano foi desenvolvido para economizar energia. Durante milhares de anos, gastar energia sem necessidade podia significar a morte. Por isso, nosso cérebro aprendeu a evitar qualquer esforço que não oferecesse uma recompensa imediata. É exatamente por isso que assistir a vídeos curtos parece mais atraente do que estudar. É por isso que pedir comida pronta parece mais fácil do que cozinhar. É por isso que permanecer deitado parece mais confortável do que levantar para treinar. Seu cérebro não está tentando destruir sua vida. Ele apenas está seguindo um programa antigo. O problema é que o mundo mudou. Hoje as maiores recompensas quase nunca chegam imediatamente. Elas são construídas lentamente. O corpo saudável aparece depois de centenas de treinos. A estabilidade financeira nasce de anos tomando boas decisões. O conhecimento é resultado de milhares de páginas lidas. O caráter é moldado por pequenas escolhas repetidas diariamente. Tudo aquilo que realmente vale a pena exige tempo. E é justamente aí que a disciplina se torna indispensável. Ela faz você continuar quando ainda não existem resultados. Ela mantém você caminhando quando ninguém percebe seu esforço. Ela sustenta a sua decisão quando sua emoção já foi embora. Existe um estudo fascinante do neurocientista Wolfram Schultz que ajuda a entender esse processo. Durante um experimento, ele percebeu que a dopamina, substância frequentemente associada à motivação, não atingia seu pico quando a recompensa era recebida. O pico acontecia antes, no momento em que o cérebro percebia que estava se aproximando da recompensa. Essa descoberta mudou completamente a maneira como entendemos a motivação. Ela mostra que o cérebro precisa enxergar significado no caminho. Ele precisa acreditar que cada pequeno passo está levando você para algum lugar. É exatamente por isso que pessoas sem propósito vivem cansadas. Elas fazem esforço, mas não conseguem enxergar direção. E quando não existe direção, qualquer caminhada parece longa demais. Agora faça uma pergunta sincera a si mesmo. Por que você quer mudar? Não responda com frases superficiais. Aprofunde. Por que você quer ganhar mais dinheiro? Por que deseja um corpo melhor? Por que quer desenvolver disciplina? Talvez a resposta não seja o dinheiro. Talvez seja proporcionar segurança para sua família. Talvez não seja apenas emagrecer. Talvez seja voltar a sentir orgulho quando se olhar no espelho. Talvez não seja conquistar sucesso. Talvez seja provar para si mesmo que é capaz. Quanto mais verdadeiro for esse motivo, menos força terão as distrações. Porque uma pessoa com um propósito claro não precisa vencer a procrastinação todos os dias. Ela apenas continua caminhando. Epicteto ensinava que, antes de agir, devemos decidir quem desejamos ser. Essa talvez seja uma das ideias mais transformadoras de toda a filosofia estoica. Porque suas ações sempre seguem sua identidade. Quem acredita ser irresponsável continuará encontrando desculpas. Quem acredita ser disciplinado passa a agir como alguém disciplinado. Perceba a diferença. Você não está tentando construir uma rotina, você está construindo uma nova versão de si mesmo. E essa mudança acontece muito antes de aparecer nos resultados. Ela nasce em silêncio, na decisão de levantar quando ninguém está olhando, na escolha de continuar quando ninguém está aplaudindo, na coragem de cumprir uma promessa feita apenas para si mesmo. É nesse momento que a verdadeira transformação começa, não quando o mundo percebe, mas quando você finalmente decide que nunca mais permitirá que uma emoção passageira tenha mais força do que o futuro que deseja construir. Existe uma frase de Sêneca que atravessou quase 2000 anos e continua descrevendo com precisão a realidade de milhões de pessoas. Ele escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense por alguns instantes sobre isso. Quantas oportunidades você deixou passar porque imaginou que não seria capaz?
Quantos projetos nunca saíram do papel porque você acreditou que não era o momento certo? Quantas vezes desistiu antes mesmo de começar? Na maior parte das vezes não foi a dificuldade que venceu você. Foi a história que sua própria mente contou. Os estoicos compreenderam algo que hoje também é confirmado pela psicologia moderna. Nós não reagimos diretamente aos acontecimentos. Reagimos à interpretação que fazemos deles. Duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo problema. Uma enxerga o desafio como o fim, a outra vê a oportunidade de crescer. O acontecimento é o mesmo, o significado muda, e quando o significado muda, a vida muda junto. É por isso que a disciplina começa muito antes da ação. Ela começa na maneira como você conversa consigo mesmo. Se todas as manhãs sua mente repete que você é fraco, desorganizado ou incapaz, suas atitudes inevitavelmente seguirão essa identidade. Mas quando você passa a dizer, eu faço o que precisa ser feito, algo começa a mudar. No início parece apenas uma frase. Depois se transforma em uma decisão. Mais tarde vira um hábito. E por fim torna-se parte de quem você é. É assim que o caráter é construído. Não em um único dia, mas em milhares de pequenas escolhas que quase ninguém percebe. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário em suas meditações. Ele lembrava a si mesmo que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Perceba como essa ideia continua atual. Se você alimenta diariamente pensamentos de derrota, seu comportamento seguirá esse caminho. Se alimenta pensamentos de responsabilidade, coragem e disciplina, suas ações naturalmente começam a refletir isso. Seu mundo exterior sempre será influenciado pelo mundo que existe dentro de você. É por isso que a maior batalha nunca acontece contra outras pessoas. Ela acontece dentro da sua própria mente. Todos os dias existe uma voz dizendo para esperar mais um pouco, para descansar mais 5 minutos, para deixar a tarefa importante para amanhã, para desistir. E existe outra voz, muito mais silenciosa, lembrando quem você pode se tornar. A pergunta é, qual dessas vozes você tem alimentado? Porque a voz que você fortalece hoje será responsável por construir o seu amanhã. Imagine sua vida daqui a 5 anos. Feche os olhos por um instante. Imagine acordar sabendo que cumpriu todas as promessas que fez para si mesmo. Imagine olhar para trás e perceber que cada treino valeu a pena. Cada livro lido, cada manhã difícil, cada momento em que você decidiu continuar, mesmo sem vontade. Agora imagine o contrário. Imagine descobrir que 5 anos se passaram exatamente da mesma forma que os últimos 5. Os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, os mesmos arrependimentos, as mesmas promessas nunca cumpridas. Essa imagem pode ser desconfortável, mas ela revela uma verdade inevitável. O tempo continuará passando, com disciplina ou sem disciplina. A única diferença é quem você será quando esse tempo passar. E talvez seja exatamente por isso que Marco Aurélio escreveu uma das reflexões mais poderosas da filosofia. Você pode deixar a vida agora mesmo, que esse pensamento determine o que você faz, diz e pensa. Não é uma frase sobre medo, é uma frase sobre urgência. Ela nos lembra que a vida é limitada. E justamente por isso cada dia importa, cada decisão importa, cada escolha aparentemente pequena importa. Porque elas estão construindo silenciosamente a pessoa que você está se tornando. Então, quando este vídeo terminar, não procure outra dose de motivação. Não espere sentir vontade. Não espere a segunda-feira. Não espere o próximo mês. Apenas escolha uma ação, uma única ação. Pode ser fazer uma caminhada, ler 10 páginas de um livro, organizar sua mesa, treinar durante 30 minutos, economizar um pouco de dinheiro, não importa o tamanho. O que importa é provar para si mesmo que você voltou a assumir o controle da própria vida. Porque disciplina não é fazer algo extraordinário uma vez. É fazer o que precisa ser feito repetidas vezes até que isso se torne parte de quem você é. E quando esse dia chegar, você perceberá algo que poucas pessoas entendem. A disciplina nunca foi uma prisão. Ela sempre foi o caminho para a liberdade. Se este vídeo despertou algo dentro de você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho a disciplina. Não escreva apenas para participar. Escreva como um compromisso com a pessoa que você decidiu se tornar. Se este conteúdo trouxe valor para a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Obrigado por assistir. E nunca se esqueça, a vida que você sonha não está distante. Ela está escondida atrás das escolhas que você faz todos os dias.